Hoje, o nosso último dia da nossa série de mensagens, Canções de Deus. Nós estivemos aí meditando ao longo desses últimos domingos por vários salmos do saltério e colhendo mesmo as canções que Deus ministrou ao nosso coração, né, irmãos? É uma bênção ver como que nós temos tanta riqueza, como nós conseguimos ver a riqueza e a bênção de Deus através dos salmos. Dedique a sua vida, irmãos, a conhecer essas riquezas, lendo a Escritura, amando a Escritura, vivendo de acordo com a Escritura, para que o nosso coração possa transbordar, possa florescer, dessa mesma maneira que a gente tem visto aqui. O Salmo 67 será o salmo da nossa meditação de hoje. E eu quero fazer a leitura, então, aqui da palavra do Senhor, que diz assim: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o seu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Que Deus nos abençoe, e todos os confins da terra o temerão. Vamos orar mais uma vez, pedir ao Espírito Santo de Deus para que abra os olhos do nosso coração, para que a Escritura fale a nós, para que sejamos iluminados em toda a verdade de Deus. Peça ao Senhor agora, meu irmão, para que o Espírito Santo abra o seu coração, para que você possa compreender a profundidade da riqueza de quem Deus é e de como Deus se revela nas Escrituras. Peça ao Senhor agora para que fale ao seu coração. Ó Senhor, nós te exaltamos pela sua santa, viva, preciosa e abundante palavra. Obrigado, ó Deus, porque nós temos uma riqueza diante de nós, que nos foi dada por sua graça, para que os olhos do nosso coração fossem iluminados, para que nós pudéssemos conhecê-lo e amá-lo profundamente. Por isso eu te peço, ó Deus, que nessa manhã nós possamos aqui ouvir a voz do Cristo que fala a nós. Que o Senhor me use, apesar de mim, ó Deus, para que o seu povo seja alimentado e instruído na verdade das Escrituras. Guarda-nos, ó Deus, das distrações. Guarda-nos, ó Deus, de que as sementes sejam roubadas e que o nosso coração e a nossa atenção estejam cativas a Cristo. Nesse momento é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, hoje é um dia especial. O pastor Cristiano começou aqui abrindo o culto falando sobre isso, eu quero reforçar isso agora. Nós hoje celebramos o domingo chamado de Domingo de Pentecostes. Olha que coisa interessante. Nós estamos seguindo uma jornada desde a Páscoa, há 50 dias atrás. Nós celebramos aqui, na semana conhecida como Semana Santa, esses 3 dias especiais, nos lembrando da morte, do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, mas especialmente da sua ressurreição. Passaram-se então 50 dias. 10 dias atrás, completaram-se os 40 dias que o Senhor, após a sua ressurreição, andou com os discípulos e falou ao coração deles. E então o Senhor Jesus foi assunto aos céus diante dos olhos dos discípulos, e ele hoje está assentado à destra da majestade nas alturas, como nos diz as Escrituras. 10 dias depois então, completando-se então 50 dias, os discípulos haviam recebido então a promessa dada pelo Pai e entregue por Jesus Cristo a eles. A promessa de que eles seriam cheios do Espírito Santo de Deus, para que pudessem então ser testemunhas vivas do Evangelho em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, dos quais nós fazemos parte. Nós estamos aqui porque fomos alcançados pelo Evangelho que se espalhou pelo mundo, pelo poder do Espírito Santo. Hoje então é dia de nos lembrarmos deste momento extremamente importante que inicia a história da igreja, o momento onde o Espírito é derramado sobre os apóstolos e eles são cheios do poder de Deus e começam a pregar em autoridade a ressurreição do Senhor, e então as pessoas começam a se converter e a igreja começa a avançar em seu trabalho missionário que não terminou até hoje. E assim nós estamos aqui, 2000 anos de história, celebrando então o poder do Espírito Santo que flui pela vida
da igreja. E hoje, por ser um dia tão significativo, nos lembramos também da grande comissão entregue pelo Senhor Jesus ao seu povo, do chamado que a igreja recebeu, nos lembrando, e nós deveríamos então aqui nessa manhã preparar o nosso coração de maneira que nós nos lembremos que a história que Deus está escrevendo, que começou a escrever há 2000 anos atrás, continua sendo escrita por nós hoje. Irmãos, Deus ainda continua agindo entre nós. O Espírito Santo de Deus continua sendo derramado sobre toda a carne. Pessoas então experimentam o milagre, o maior milagre, o milagre da conversão, ao contemplarem o Cristo ressurreto através da pregação do Evangelho. Isso é o poder de Deus que alcançou a mim e a você, que nos alcança hoje. Hoje, então, nós precisamos nos lembrar disso, nos lembrar de que, cheios do Espírito Santo, esse deve ser o meu e o seu desejo, ser cheios do Espírito Santo de Deus, para que continuemos a ser as testemunhas de Jesus por todos os confins da terra. Ainda há lugares que nós precisamos alcançar. Ainda existem povos de diversas línguas, tribos e nações que nós precisamos alcançar. Ainda Deus está fazendo algo aqui. E por essa razão, Deus em sua soberania, porque, como já disse a vocês, nós escolhemos e preparamos essa série de mensagens há bastante tempo. E a gente às vezes não olha nos calendários para poder organizar as coisas. Deus, em sua soberania, aprove ao Senhor que o Salmo 67 fosse então o salmo escolhido para esse dia. Eu tenho certeza que o Espírito Santo quer falar algo ao nosso coração, irmãos. Porque o Salmo 67 é um dos grandes corações de missão no Antigo Testamento. É ali, no Salmo 67, que a gente consegue ver com mais clareza o coração missionário do crente do Antigo Testamento. Talvez você está acostumado a pensar que a missão é algo moderno, que a missão é da igreja, e de fato ela é. Mas ela não começa conosco, ela continua conosco. Mas a missão começa muito antes de nós. E o coração dos crentes do Antigo Testamento também deveriam se atentar à missão de Deus e à missão que receberam. O Salmo 67, irmãos, é um salmo de louvor. Um salmo utilizado para ser cantado em meio ao povo de Deus. Um salmo como uma expressão de uma oração sincera de um salmista, a fim de que Deus pudesse abençoar o povo. É assim que o salmista começa dizendo: seja Deus bondoso para conosco e nos abençoe. Esse é o pedido do salmista. A bênção de Deus. E essa bênção que deveria alcançar o povo de Deus, mas que não deveria ser contida geograficamente no povo de Deus, no Antigo Testamento, mas deveria alcançar os confins da terra. Veja, aqui nós encontramos muitas alusões claras àquilo que é cumprido com mais clareza em Jesus Cristo e na igreja. Por isso, irmãos, o Salmo 67 é um chamado para nós nessa manhã. E Deus deseja falar ao nosso coração de que a adoração, preste bem atenção nisso, a adoração é a missão do povo de Deus. Quero que você saia daqui hoje com essa consciência de que a adoração é a missão do povo de Deus, a fim de que todos os povos se alegrem no Senhor para o louvor da sua gloriosa graça. O desejo então de Deus é que todos os povos o adorem. Que os povos sejam reunidos em uma assembleia santa, a fim de se alegrarem no Senhor e o adorarem. Por isso o alvo, a missão de Deus para o seu povo, no Antigo e no Novo, para Israel e para a igreja, é a adoração. É a adoração. A adoração como fonte verdadeira de alegria e prazer em Deus. E é isso que o salmista vai dizer a nós. Nós vamos explorar isso hoje, nessa manhã, vendo então pelo menos os 3 movimentos da oração do salmista. Quais são os pontos, as etapas dessa oração que o salmista escreveu a próprio punho, que foi registrado pelo poder do Espírito Santo a nós hoje? Veremos isso aqui. Primeiro, a missão do povo de Deus. Depois veremos então a centralidade da adoração na missão do povo de Deus. E por fim, a consumação da missão do povo de Deus. Vendo isso com muita clareza, nós entenderemos aqui então de que nós somos chamados a adorar. Eu quero que você saia daqui hoje, nessa manhã, com essa consciência
que a adoração ocupe um lugar de destaque em seu coração, porque certamente ocupa um lugar de destaque no plano de Deus. Veja só então, o primeiro ponto, a missão do povo de Deus, irmãos. Os versos 1 a 2 nos dizem com muita clareza: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Verso 2, para que se conheça na terra o seu caminho e em todas as nações a sua salvação. O Salmo 67 então começa como uma súplica a Deus. Um pedido por algo que só Deus pode dar, irmãos: graça. O salmista pede então: Senhor, seja o Senhor Deus gracioso, bondoso para conosco. Esse é o pedido. E esse pedido, irmãos, não é simplesmente uma graça comum. O pedido do salmista, a oração que o salmista faz aqui, é um pedido que não é uma graça comum, mas algo extraordinário da parte de Deus. O desejo dele é que Deus visite o seu povo com graça extraordinária. Por isso o pedido é: seja o Senhor gracioso para conosco. E esse pedido, irmãos, de graça extraordinária, de favor da parte de Deus, é uma expressão real da vontade de Deus que já estava voltada ao seu povo. Veja, o pedido do salmista então não é para algo novo para o povo de Deus, mas para algo que o povo já experimentava da parte de Deus. Como que nós sabemos disso, irmãos? Porque o eco das palavras do salmista no Salmo 67 nos leva de volta a um dos pontos centrais da história do povo de Israel, quando, saindo do Egito e durante a sua peregrinação no deserto, foram preparados por Deus para a sua jornada e para a sua vida. E ali Deus, ao levantar uma família sacerdotal, a família de Arão, Deus entrega a Arão palavras, bênçãos, pelas quais ele deveria abençoar o povo de Deus, abençoar os filhos de Israel. Então o eco para nós, como era o eco para o salmista aqui, das suas súplicas a Deus, é a oração, a bênção de Arão, registradas em Números capítulo 6. Que diz o seguinte: o Senhor disse a Moisés, é o Senhor mesmo que diz essas palavras, para que Arão pudesse abençoar o povo. E diz a palavra do Senhor em Números: fale com Arão e com seus filhos, dizendo que abençoem os filhos de Israel do seguinte modo: o Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor vos levante o seu rosto e lhes dê a paz. Irmãos, essa é a grande bênção, a bênção sacerdotal, a bênção que estava sobre o povo de Deus. E é isso que o salmista provavelmente tem em mente ao pedir a Deus a bênção. Veja que as palavras do Salmo 67 evocam claramente a bênção de Arão. Que o Senhor seja gracioso para conosco e nos abençoe. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Palavras essas que aparecem também aqui no Salmo 67. As bênçãos, irmãos, no Antigo Testamento, de uma maneira geral, eram orações proclamadas. Orações, pedidos a Deus, proclamados de maneira pública, para que o outro pudesse ouvir e ter a convicção daquilo que era pedido a Deus. Mas há algo mais aqui na bênção de Arão. Há algo mais nas palavras do salmista aqui para nós, porque esta bênção foi dada por Deus para que Arão proferisse sobre o povo de Israel. Não era uma bênção como nós às vezes abençoamos as pessoas, que nós pedimos a Deus e nós só podemos pedir a Deus confiando de que a sua graça, a graça de Deus, pode alcançar a vida daqueles a quem pedimos. Então nós dizemos: Deus te abençoe, como uma forma de pedir a Deus para que Deus abençoe. Mas isso está nas mãos claramente de Deus e não em nós. Não há em nós poder algum para abençoarmos por nós mesmos. Mas nós oramos e pedimos a Deus que o Senhor os abençoe. É o que fazemos aqui com as crianças, é o que fizemos aqui com os casais, é o que fazemos pedindo pelos irmãos. Tudo isso é submetido a Deus, com a confiança de que Deus, se for a sua vontade, atenderá. Mas é interessante que a bênção de Arão foi entregue pelo próprio Deus, de maneira a nos dizer o seguinte: Arão não estavam proferindo palavras de expectativa,
como se aquilo fosse ser feito caso aquilo fosse desejado por Deus. Não, irmãos, o fato de Deus entregar estas palavras a Arão significa que Deus já decidiu abençoar o seu povo desta maneira. Arão então estava proclamando esta bênção quando abençoava os filhos de Israel, não como uma expectativa aguardando, mas a certeza e a convicção de que estas palavras foram dadas por Deus e de que esta bênção já estava sobre o povo de Deus. E isso nos evoca claramente, irmãos, ao coração da aliança. A única razão pela qual os filhos de Israel podiam ter a convicção, porque Arão podia ter convicção de que aquelas palavras não eram palavras comuns, não eram expectativas vazias ou que estavam jogadas ao ar, era porque Deus havia estabelecido uma aliança perpétua com os filhos de Israel. Deus havia chamado aquele povo à existência. Deus os amou profundamente e os resgatou, os redimiu e os enviou. Portanto, Deus os abençoou. E essa é a certeza que o Antigo Testamento nos mostra. E é por isso, então, que o salmista, no Salmo 67, ao evocar a bênção de Arão, ele se apega à mesma confiança de que esta bênção já foi proclamada por Deus sobre o povo dele. Então, irmãos, a aliança, a relação íntima entre Deus e o seu povo é o garantidor da bênção que Deus já decidiu derramar sobre o seu povo, e assim o foi. E eu me encanto aqui, irmãos, e eu gosto de destacar isso, com a expressão, faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Talvez você possa se perguntar, o que isso significa? O que significa dizer que alguém possa resplandecer o rosto sobre o outro? Para nós isso é algo estranho, isso não se encontra em paralelos à nossa cultura, mas é interessante aqui, e eu acho que uma maneira fácil e mais clara da gente expressar isso, é como o olhar e o sorriso de uma mãe, que olha para seu filho em aprovação, como um olhar de aprovação de um pai para um filho. Assim o Senhor se volta com o seu rosto para o seu povo. Quando você, irmão, conhecendo alguém, tem a certeza do amor que você encontra naquele outro, e os seus olhos se cruzam, e você consegue olhar e ver na expressão do rosto daquele outro o amor correspondido, a certeza de que ali é um ambiente seguro. Assim é a oração do povo de Deus, pedindo para que o Senhor volte o seu rosto favoravelmente ao seu povo. Mas mais do que isso, a expressão de Deus voltar o seu rosto contra o seu povo era uma expressão de juízo, enquanto que a expressão de Deus olhar favoravelmente ao seu povo, voltar e resplandecer o seu rosto para com o seu povo, era uma expressão de favor e graça, de amor. E é exatamente isso que nós temos aqui. Quando o rosto de Deus se esconde, irmãos, nas Escrituras, nós vemos então o povo colhendo do juízo e da ira de Deus. Mas quando Deus volta o seu rosto para o seu povo, Deus está abençoando o seu povo favoravelmente, com graça. Essa é a expressão. É isso que isso significa. Quando nós olhamos para isso, então, o desejo, a oração, a convicção do salmista era de que Deus olharia favoravelmente para o seu povo. Que Deus olharia para seus filhos e abriria um sorriso que irradia no rosto. A certeza de que o Senhor está com o seu povo, de que Deus está ao lado do seu povo, de que Deus ama o seu povo. Esse é o desejo do salmista. E por isso, então, esse é o desejo da bênção de Deus. Ser favorável com o seu povo. Mas esse pedido, irmãos, não é um pedido individual. Veja que o salmista diz, o Senhor nos abençoe, o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto. O salmista não ora de uma maneira individualista. O salmista não pede ao Senhor para uma bênção para si mesmo. Ele pede como tendo a convicção de que Deus na sua aliança abençoa o seu povo. Irmãos, isso aqui é extraordinário e importante para nós. Assim como na aliança com Deus, os pecados do povo se manifestam diante de Deus e clamam por juízo, assim também a bênção de Deus se derrama sobre o povo de Deus. É importante a gente entender isso aqui,
Porque nós vivemos em um mundo, em um período da história, onde o individualismo, o culto ao indivíduo, tem ocupado e levado a sociedade a lugares muito distantes. Irmãos, eu não quero dizer aqui que eu sou daqueles que pensa que em todos os cenários possíveis nós vivemos em um pior momento da história. Eu não creio assim. Mas eu digo a vocês que em alguns aspectos isso fica evidente para nós, como o abandono de Deus e das verdades de Deus conduziram o ser humano em um buraco, em uma espiral descendente cada vez mais profunda. E uma das expressões de Deus virar o rosto em juízo para o mundo em que vivemos é justamente a ênfase e o culto ao indivíduo. Em um contexto da história, em um contexto bíblico, o núcleo menor da estrutura básica era a família. Sempre foi. O indivíduo sempre foi formado em sua família. Portanto, o conceito e a noção de indivíduo nunca esteve separada da comunidade. Mas nós vivemos em tempos onde o indivíduo sobrepuja a comunidade. Onde o individualismo leva e levanta lugares de idolatria, altares de idolatria no coração de cada indivíduo. É por isso que frases como, eu tenho a minha verdade, o que importa é que eu seja feliz, fazem parte do contexto do mundo em que nós vivemos. E isso é expressão de juízo, irmãos. O mundo onde a expressão de individualidade mata o coletivo, e é por isso que as Escrituras nos chamam a um contexto de comunidade. E é por isso que o pedido do salmista é que o Senhor nos abençoe. E aqui, irmãos, vale dizer algo. Não é como se neste contexto, como se no contexto bíblico, houvesse uma aniquilação do indivíduo. Mas é que o indivíduo está sempre percebido em sua comunidade e nunca separado dela. O indivíduo faz parte da aliança quando está reunido ao seu povo da aliança. O indivíduo é abençoado individualmente quando esta bênção perpassa a sua geografia individual e alcança a sua comunidade. É assim que a bênção de Deus é percebida, é assim que o favor de Deus é percebido nas Escrituras, e é assim que nós precisamos voltar a pensar na nossa história. Irmãos, não devemos pensar e pedir a Deus para que Deus me abençoe. Não devemos começar a pedir a Deus para que Deus seja favorável comigo. Mas nós devemos orar, Senhor, perdoe os nossos pecados, perdoe a nossa nação. Senhor, perdoe a nossa comunidade, perdoe a nossa família. Senhor, nos ajuda, seja favorável com a nossa casa. Irmãos, orações como essa são importantes para que a gente faça e resgate o lugar da comunidade. Porque, irmãos, o propósito de Deus é abençoar o seu povo. O desejo de Deus é abençoar o seu povo. Obviamente, isso inclui cada um de nós, na nossa expressão de individualidade, mas dentro da realidade comum de um povo que tem uma identidade. Nós não podemos ser como os ímpios, irmãos, que buscam seus próprios interesses, que vivem de maneira isolada, que desejam serem deuses de si mesmos, mas nós devemos nos submeter uns aos outros, não é essa a linguagem das Escrituras? Não pense somente dos seus interesses, mas também pense nos dos outros. O apóstolo Paulo nos diz. A bênção de Deus está sobre o povo de Deus. Tudo que nós recebemos é para a edificação do corpo. Palavras do apóstolo Paulo também. Irmãos, é por isso então que nós precisamos ver isso. E essa expressão de coletividade em contraste com a individualidade aparece no Salmo 67. Veja, por exemplo, os próximos versos. Por exemplo, quando o salmista pede para os propósitos da bênção de Deus sobre o seu povo. Ele diz, para que se conheça na terra o seu caminho. Veja que, em primeiro lugar aqui, a própria glória de Deus é o objetivo primário do pedido do salmista. Para que a própria glória de Deus, o caminho de Deus, como é descrito aqui, ou seja, o governo de Deus, o pastoreio de Deus, a forma como Deus administra, a forma como Deus abençoa, é isso que deve ocupar um lugar de destaque. Esse é o pedido do salmista. Para que Deus pudesse manifestar o seu caminho, a forma como Deus administra e conduz todas as coisas, o jeito de Deus, irmãos.
A preocupação do salmista é com a forma de Deus fazer as coisas. Em outras palavras, com a glória de Deus. A primeira preocupação do salmista é para que a liderança do Senhor sobre o seu povo seja evidenciada de maneira tal que isso nos leve a um segundo movimento, ao movimento de que todas as nações possam desfrutar da salvação. Veja então que a abrangência da bênção não está restrita à individualidade nem mesmo de Israel. Mas o objetivo de Deus e a oração do salmista é para que todas as nações conheçam a tua salvação. Olha como então a Escritura nos chama para longe desse ambiente de individualismo, mas para entendermos então o indivíduo conectado ao seu povo, à sua comunidade. E esse é o golpe final ao individualismo no nosso coração. E aqui, irmãos, nós encontramos um ponto teológico importante para nós, para a nossa leitura das Escrituras. Porque importa uma coisa. O que importa aqui? Importa que você, preste atenção nisso, Deus se importa que você seja um bom leitor das Escrituras. O nosso papel enquanto pastores aqui é para que vocês possam ler as Escrituras e amar as Escrituras e amar a Deus de maneira cada vez mais intensa e de maneira cada vez mais dedicada. E por isso eu chamo a sua atenção aqui. O propósito de Deus, então, é para que nós tenhamos uma boa compreensão das Escrituras. E aqui o ponto do salmista nos ajuda a ter uma boa compreensão do Antigo Testamento. Nós geralmente pensamos que conceitos como missão, bênção para os gentios, estão restritas ao Novo Testamento, mas o Salmo 67, assim como tantas outras porções da Escritura, nos mostram o contrário, de que este sempre foi o plano de Deus, de que este sempre foi o desejo de Deus. Veja então, irmãos, que o propósito de Deus em separar para si um povo dentre as nações, como Deus escolhe Israel no Antigo Testamento, não é como foi feita a escolha dos jogadores da seleção brasileira. Eu não sei nem se a gente pode dizer isso. Eu não sou muito chegado a futebol. Vou arriscar fazer um comentário aqui. Os que são interessados, me perdoem por isso. Mas eu não estou ligando também. O negócio é o seguinte. O técnico da seleção escolheu aqueles que ele julgava serem os melhores. Há controvérsias. Mas ele escolheu aqueles que ele julgava serem os melhores. Os destaques do futebol brasileiro. Seja jogando no Brasil ou no mundo. É assim que o técnico escolhe, não é? Na teoria. Deveria ser assim, né? Os jogadores aqui concordam comigo? Estou certo? Ok, obrigado. Então veja. Deus não escolhe o seu povo assim. Deus não escolhe os melhores. Deus escolhe os piores. Deus não escolhe uma nação que se destaca dentre as outras nações. Não, Deus escolhe a menor das nações. Deus escolhe um homem nômade, saindo de uma região politeísta, de Ur dos caldeus, e fala assim: ouça a minha voz e ande na minha presença e seja perfeita. E ele diz a esse homem: vou fazer de você uma grande nação. Deus escolhe o improvável, o desconhecido, para fazer daquele desconhecido uma nação. E o Senhor diz palavras a Abraão naquele momento: farei de você uma grande nação, tão numerosa quanto as estrelas do céu ou quanto a areia do mar. De fato, Abraão não consegue ver isso, mas os seus filhos e a sua descendência crescem de maneira absurda. Mas irmãos, ainda assim Israel é a menor das nações. Israel é o menor dos povos. Israel é o povo mais desprezado. Entre todas as nações poderosas da sua época, Deus poderia ter escolhido os egípcios com seu poder e glória, e não fez. Os caldeus, ou qualquer outros, os persas, e qualquer outra nação. Deus poderia ter levantado nações poderosas, mas Deus escolheu a menor das nações, para que Israel fosse a vitrine da bênção e do favor de Deus para o mundo todo. Porque quando os povos olhassem um povo tão pequeno, um povo que veio de um homem só, que não tinha nada, mas vive e desfruta do favor de Deus em uma terra que mana leite e mel, as nações olhariam para Israel e diriam: qual das nações tem tanta proximidade com o seu Deus quanto Israel tem? É isso que Moisés vai descrever em Deuteronômio, irmãos.
Por isso, Moisés entrega a palavra, a lei de Deus àquele povo, a fim de que ficasse claro que a eleição de Israel não era simplesmente um desejo de Deus para abençoar aquele povo pequeno, mas era para que a bênção de Deus e a glória deste Deus fosse manifesta no mundo inteiro através de tornar o pequeno grande, através de fazer do nome de Abraão e da sua descendência um nome célebre dentre os nomes, como diz o Senhor em Gênesis no capítulo 12. A fim de que a glória do Deus Trino fosse alcançada. O propósito da bênção de Israel não era para que Israel pudesse se engrandecer. O propósito em Deus escolher o menor, a menor das nações, era para que o nome do Senhor fosse exaltado, para que o Deus Trino fosse glorificado. E é exatamente isso que está descrito para nós. O propósito de Israel sempre foi a bênção para as famílias da terra. Não estas são as palavras do Senhor a Abraão? Por meio da sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Esse é o propósito. Veja então que este é o coração da aliança. A aliança que Deus estabelece com Abraão. E esta aliança, este coração é missionário, irmão. O desejo de Deus desde o princípio é alcançar todos os povos. É alcançar e abençoar as famílias da terra, as quais eu e você fazemos parte. Se com isso, irmão, você não consegue crer, se com isso você não percebe a ação do Espírito Santo na história, eu não sei mais o que pode destacar você, o que pode chamar a sua atenção. É por isso então, irmãos, que nós devemos entender aqui e aplicar esta palavra ao nosso coração, de que nós não recebemos das bênçãos de Deus para sermos represas. Você não foi chamado para desejar as bênçãos de Deus, a fim de que você acumule para você as riquezas desta terra. Você é chamado para ser parte do povo de Deus e ser um canal pelo qual as bênçãos de Deus fluem e alcançam todas as pessoas ao nosso redor, incluindo os ímpios, para que de alguma maneira o Espírito Santo em sua soberania possa despertar o coração dos incrédulos, para que eles vejam, veja, este crente é o menor, o pior dos crentes, mas ele tem uma relação tão profunda e íntima com o seu Senhor. Eu desejo isso. Irmãos, esse deve ser o alvo da minha e da sua vida como parte do povo de Deus. Essa é a oração do salmista. Tantos de nós oramos ao Senhor pedindo a Deus riquezas, pedindo a Deus oportunidades, pedindo a Deus relacionamentos, pedindo a Deus tudo, mas com um coração extremamente ganancioso e egoísta. E Tiago vai nos dizer algo assim, quando ele diz: vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, nada podem obter, vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem, pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem os seus prazeres. Irmãos, a bênção de Deus não é para ficar parada em você. O favor de Deus não pode encontrar em você uma represa. Não seja alimentado pelos seus interesses egoístas. Viva uma vida como parte do povo de Deus, a fim de que a bênção de Deus, que é derramada sobre o favor de Deus que está sobre nós, o rosto do Senhor que brilha sobre nós, possa passar por você e alcançar os incrédulos. É por isso que nós somos cheios do Espírito. É por isso que nós recebemos poder do alto, para que sejamos testemunhas de Jesus, testemunhas do poder e do favor de Deus. Onde está você? Quais têm sido as suas orações egoístas a Deus? Será que você só pensa em si mesmo? Será que você é incapaz de olhar ao seu redor? Será que você ouve a oração que Deus nos ensina nessa manhã? Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Preste atenção nisso, meu irmão. Não seja uma represa. Seja um canal. Não retenha. Entregue. Não espere receber. Doe. Seja generoso, porque essa é a obra do Espírito em nós. Porque Deus
graciosamente, generosamente, voltou o seu rosto em favor sobre nós. Se isto aconteceu na sua e na minha vida, irmão, qual pode ser o limite para a nossa entrega ao Senhor? Nenhum. Não podem haver limites na sua entrega. Não podem haver barreiras, seja com seus recursos, com o seu tempo, com o seu coração, com todas as bênçãos que Deus derramar sobre você em parte do povo de Deus. Não viva uma vida represando isto. Derrame todas estas coisas para o bem e edificação do povo de Deus, para a bênção do corpo de Cristo. E é por isso que o salmista, ao pedir isso, nos leva a um segundo movimento. E o seu movimento é o ápice, irmãos. O ápice de todas estas coisas, a centralidade da adoração. E ele diz no verso 3, louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te os povos todos. A estrutura aqui do Salmo, uma estrutura de poesia hebraica, colocada e estruturada para que a gente chegasse aqui e entendesse que esse é o ponto alto. O refrão aparece. Aquilo que é colocado como uma expressão do coração em louvor, como um desejo que sai do íntimo e que não consegue ser contido, e então extravasa e convoca as nações. E o salmista então diz, ao pedir a bênção de Deus, ao saber que a bênção de Deus fluirá de Deus para o seu povo e não parará no seu povo, mas alcançará as nações, ele então conclama as nações dizendo, louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te os povos todos. Essa é a expressão de louvor, o ponto alto, irmãos. A estrutura poética nos deixa com isso com mais clareza. O ponto alto da oração do salmista é um louvor, uma exaltação, uma convocação. Louvem-te os povos, ó Deus. E aqui eu me junto a um homem santo de Deus, a quem eu tenho muita honra de ser abençoado e estar vivo entre nós, e você também o conhece, John Piper. Quando ele vai dizer o seguinte, que o alvo central de Deus em sua missão é a adoração. E eu concordo plenamente com o que ele diz. Porque a missão do povo de Deus existe, irmãos. Porque é que nós temos uma missão. A missão de receber a bênção de Deus e distribuí-la como vitrine aos povos. Porque ainda existem povos e pessoas que não se juntaram ao chamado da adoração. É porque ainda há pessoas espalhadas pelo mundo que não adoram, é que a igreja continua em sua missão. A missão, então, do povo de Deus existe, porque ainda não existe adoração completa sobre a terra. É por isso que nós estamos aqui. John Piper vai dizer o seguinte, em seu livro famoso, que as nações se alegrem, quando ele diz o seguinte, em outras palavras, a adoração são as afeições corretas no coração para com Deus, enraizada nos pensamentos corretos, na mente sobre Deus, tornando-se visíveis nas ações corretas do corpo, que refletem a Deus. A adoração, então, é a expressão do corpo, da mente, tudo junto, em exaltação por quem Deus é e pelo que Deus faz. E este é o chamado para todos os seres humanos. Esse é o propósito eterno dos seres humanos, irmãos. Conhecer a Deus e glorificá-lo, adorá-lo e desfrutar dele para todo sempre. Esse é o seu propósito de vida. Talvez você fique pensando, o que Deus quer de mim? O que Deus quer que eu faça? Deus então te chama, irmão, para que você se junte ao grande coral que exalta e o adora e entenda que você encontrará prazer e propósito nele e somente nele. Esse é o seu propósito de vida. Seu propósito não é fazer muito dinheiro. O seu propósito não é ocupar um cargo em uma grande empresa. O seu propósito não é formar uma família. O seu propósito é conhecer a Deus, amar a Deus, adorar a Deus para todo sempre e desfrutar dele, encontrando o propósito e realização da sua existência. É para isso que você existe. É por isso que eu estou aqui. É por isso que nós nos reunimos aqui, porque Deus nos chama a adorá-lo. Deus nos chama a fazer dele o nosso maior tesouro. É por isso então que Jesus diz, não ajuntem tesouros sobre a terra. Mas o nosso maior tesouro, irmãos,
está nos céus, é o próprio Deus. Faça do Senhor Deus o seu maior tesouro e então adore. Adore com o seu corpo, adore com a sua mente, com o seu coração, com todo o seu ser, porque este é o propósito de Deus. Esta era a missão do povo de Deus, conclamar as nações no Antigo Testamento a virem a Israel adorar ao Senhor. Essa continua sendo a missão do povo de Deus hoje, chamar as nações a adorar o Deus verdadeiro. Esse é o papel da igreja, porque, irmãos, em Apocalipse no capítulo 5, nós temos uma visão clara que João vê daquilo que nos aguarda e daquilo que nós já fazemos parte, quando no capítulo 5, no verso 9 e 10 nos diz: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. O combustível missionário do povo de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto na igreja hoje, continua sendo este cenário, esta visão da adoração ao Cordeiro, porque Ele é digno de receber o louvor, a glória, a honra pelos séculos dos séculos. E os seres celestes já fazem isso, irmãos, e nós estamos aqui fazendo isso hoje, mas ainda há um chamado de Deus para as nações se juntarem a este coro, para adorarmos ao Cordeiro de Deus eternamente. Esse é o nosso propósito. Por isso, então, irmãos, a adoração deve ser para nós fonte de alegria. Deve ser para nós fonte de propósito. O amor a Deus e a sua glória, o amor aos perdidos, precisa encontrar o melhor lugar em nosso coração, na expressão de adoração. Onde a paixão a Deus, isto é, a adoração, é fraca, não há zelo, o zelo pelas missões também fraquejará. Uma igreja que não ama a Deus profundamente, o adora profundamente com toda a expressão, também não é uma igreja que se engajará nas missões, a fim de que os outros povos se juntem à adoração, porque ela mesma não desfruta do tesouro que é Deus. Querido, isso tem que chamar a sua atenção, e eu quero aplicar isso ao nosso coração nessa manhã. Como é que num dia como este, um dia que nós celebramos Pentecostes, nos lembramos do poder do Espírito que está sobre a igreja, para que a igreja seja testemunha, como é que nós vamos anunciar aquele a quem não amamos? Como é que você quer chamar as nações para adorar aquele quem você não adora? Como é que nós podemos dizer a Deus isto? Você, irmão, não pode recomendar aquilo que você não valoriza. Se Deus não é o alvo da sua existência, se adorar a Deus não é o seu propósito que te traz alegria e felicidade, se você não desfruta de Deus e não fez dele o seu tesouro, como é que você convocará as nações, os ímpios a adorarem, a amarem a um Deus que você mesmo não ama? Com isso, irmão, como é que você pode orar pela conversão da sua família, se em sua própria vida os seus familiares não veem a expressão do louvor e a exaltação a Deus? Como é que você pode deixar e desejar que as pessoas no mundo respeitem as Escrituras, se você nem sequer a lê? Precisamos deixar a demagogia de lado. Se você se diz crente em Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, e não lê as Escrituras, como é que você pode clamar a Deus por um mundo caído que abandona as Escrituras, uma vez que você também faz parte destes que abandonaram? Irmãos, o chamado de Deus para nós é fazer de Deus o nosso maior tesouro, amar a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, e assim, nessa expressão de amor, adorá-lo e fazer da adoração o nosso melhor lugar, a nossa casa, o nosso desejo de vida, o nosso alvo. Se tudo te for tirado da sua vida hoje, como você estará?
Mas se te for tirada a oportunidade, o desejo de adorar a Deus, você ainda continuará vivendo? Nós cantamos, mais do que o ar que nós respiramos, nós precisamos de Deus. Mas será que a nossa vida evidencia isso? O desejo de Deus para que você seja cheio do Espírito Santo é para que você ame Deus e faça dele o seu maior tesouro. E que isso não sejam as suas palavras, mas seja a sua vida e existência. É por isso que Jesus, ao olhar os fariseus que portavam a palavra em seus lábios, disse: esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Não sejamos hipócritas, irmãos. Como é que você vem à igreja no domingo, dizendo celebrar a ressurreição de Jesus? Dizendo e lendo palavras como do Salmo que nós lemos aqui, 67. Ou salmos que nos convocam: adorem ao Senhor com alegria. Vamos nos apresentar na presença dEle com cântico. E aí você chega aqui na igreja, cumprimenta o seu irmão com cara fechada, senta no seu lugar e fica assim no momento do louvor. O seu corpo não evidencia que Deus é o seu propósito maior de vida. Como é que você vai dizer as palavras que estão escritas no folheto litúrgico e cantar? Sendo que você nem canta com o seu coração e nem deseja, se essas palavras forem corretas e alinhadas com a Escritura, que elas sejam parte da sua vida. Como é, irmão? Sabe por que eu posso dizer isso para o brasileiro, para nós aqui nessa manhã? Porque daqui a alguns dias começará a Copa. E você vai ouvir sons de tambores, de ritmos, de festa, de celebração. Você vai ouvir tudo, você vai ouvir gritos. Gente que fica calada, você vai ver gritando, pulando. Como é então que na adoração a Deus não há engajamento com todo o nosso ser? E o chamado de Deus para nós é que todo o nosso ser louve ao Senhor. Como é então, irmão, que você vai dizer e querer pregar o Evangelho para a sua família e querer pregar o Evangelho para as nações, se você não faz do Senhor o seu maior tesouro? Como? O Espírito Santo está nos chamando nesta manhã a nos aprofundarmos em uma relação de intimidade e de fazer de Deus o nosso maior tesouro. Querido, é isso que Deus deseja de você. Porque o ponto final, a consumação da missão, é expressa pelo salmista. Enquanto a adoração não for central na sua vida, irmão, enquanto você não fazer de Deus o seu maior propósito de felicidade, de alegria, você não vai cumprir a missão de Deus de ser um canal da bênção de Deus para que as nações vejam, para que os ímpios vejam. Mas a certeza que o Salmo 67 nos traz, nas suas últimas palavras, nos versos 6 e 7, é a certeza de que Deus cumprirá o seu propósito. A terra deu o seu fruto. E Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Que Deus nos abençoe e todos os confins da terra o temerão. Finalmente, irmãos, a oração do salmista termina com uma expressão de certeza confiante de que Deus abençoará o seu povo, não só Israel, mas também os gentios, de maneira que toda a terra colherá o fruto da bênção de Deus. É exatamente isso que o salmista tem em mente. Mas não só isso, irmãos. Aqui não pense que o salmista está restrito a simplesmente os frutos da agricultura, que também eram, no Antigo Testamento, um sinal da bênção e do favor de Deus. Mas as bênçãos de Deus frutificando sobre a terra nos leva a uma expressão de nos lembrarmos de que houve um momento na história que Deus plantou um jardim de delícias, que frutificava abundantemente, a fim de que naquele jardim o homem pudesse ter comunhão plena com Deus e fazer de Deus o seu tesouro. A certeza então de que Deus abençoará a terra com frutos é uma clara alusão, irmãos, à certeza de que o jardim da comunhão, das delícias de Deus, do prazer em Deus, será restaurado sobre a terra. Esse é o ponto final da bênção de Deus. E esse jardim não estará restrito a uma geografia pequena na Palestina. Não, mas alcançará os confins da terra. Alcançará toda a terra. E é essa a certeza que nós temos, e invadirá as nações. Certamente, irmãos, o salmista ao escrever isso, não tinha dimensão de como o Espírito Santo o conduzia em sua pena.
Assim também como Abraão não tinha condição de perceber o tamanho da bênção que Deus estava preparando. Assim também como os antigos no Antigo Testamento não conseguiram ver com seus próprios olhos o ponto final da bênção de Deus sobre todas as famílias da terra, mas nós hoje contemplamos isso na face de Jesus Cristo, que está voltada para nós. Hoje, irmãos, nós olhamos e vemos a bênção de Deus. Muito mais do que as bênçãos que nós podemos contar nos dedos. Nós vemos a bênção de Deus na face de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Aquele que é o desejado das nações. Aquele que se assenta sobre um trono e reina sobre todo o mundo. Aquele que reúne diante de si povos de todas as línguas, tribos e nações. Aquele, como diz o texto de Apocalipse, que é digno de receber toda a adoração pelos séculos dos séculos. Eu e você recebemos a bênção de Deus que tantos homens desejaram ver. Nós hoje contemplamos, por meio do Espírito Santo, por meio da palavra que nos foi dada pelo poder do Espírito, contemplamos Jesus Cristo e Ele mesmo se faz presente entre nós. Irmão, esse é o ponto alto da bênção de Deus. Porque é nele que nós encontramos a resposta do clamor do salmista e do clamor das nações. É em Jesus que nós encontramos todas as bênçãos. É em Jesus que nós encontramos todo o favor, todas as delícias de Deus. É em Cristo que nós fomos trazidos e reconciliados. Povos distantes que não adoravam ao Deus foram trazidos e reunidos em um só povo pela cruz de Cristo. É em Cristo que ocupamos lugares celestiais, que desfrutam da bênção de Deus. Como diz o apóstolo Paulo. É por causa de Cristo, irmão. Cristo é a fonte de delícias. Cristo é a bênção de Deus. Cristo é o rosto resplandecente de Deus, virado em favor do seu povo. Cristo é. Cristo é a fonte inesgotável de prazer e de realização na vida. Cristo é. Cristo é a maior riqueza que não pode ser tirada e arrancada das mãos dos homens. Cristo é. Cristo é o centro de toda a história, da minha história e da sua história. Cristo é o propósito por qual todas as coisas existem. Cristo é o protagonista da história que Deus está contando durante toda a história do mundo. Cristo é. Faça de Cristo, da sua palavra, o seu maior tesouro. Faça de Deus a fonte inesgotável de alegria para a sua vida. E se reúna junto com a igreja em todos os séculos, em uma adoração verdadeira, sincera, em espírito e em verdade, adorando ao único que é digno. E então, irmão, se junte a este coro, ao coro do salmista, dizendo: todos os povos louvem ao Senhor. Todas as nações se reúnam para adorar aquele que é digno. Que essa seja, meu irmão, a sua proclamação. Não só hoje, nesse dia que nos lembramos do dia de Pentecoste, mas todos os dias da sua vida, seja cheio do Espírito Santo, para que você seja testemunha de Jesus, no seu trabalho, na sua casa, onde você estiver, se lembrando de que na adoração nós encontraremos a expressão máxima de alegria e de prazer em Deus, nos lembrando das palavras de Jesus que nos foram ditas, de que toda a autoridade foi dada a Ele no céu e na terra. E Ele disse então: vão, preguem o evangelho, ensinem, façam discípulos, e eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, na próxima semana, nós nos reuniremos aqui para nosso tempo de conferência de missões. Deus, em sua soberania, organizou isso de uma maneira extraordinária. Venha para cá na semana que vem com o seu coração preparado, ardente de desejo por Deus.
Venha para cá esperando, com expectativa de receber de Deus aquilo que o Senhor deseja para você. Para que você se junte nesse propósito, se engajando com a igreja local, mas também com os missionários, com o povo de Deus em outras comunidades, para a missão de Deus, a fim de que todos os povos o adorem. Coloque isso na sua agenda, separe esse tempo, para que o nosso coração, que está sendo aquecido hoje aqui, continue a queimar. E assim seja por toda a nossa vivência. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos, ó Deus, porque o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre nós em abundância, em fidelidade, em amor. Obrigado porque nós não estamos órfãos, mas porque temos alguém, um Senhor que nos conduz e nos guia e que nos levará adiante no propósito de adorar ao Senhor eternamente, de convocar as nações à adoração. Desperta os corações daqueles que estão aqui adormecidos, ó Deus. Anima, Senhor, e aviva a sua obra, ó Deus, ao longo dos anos. Derrama sobre nós, ó Deus, um renovo da sua parte, a fim de que nosso coração seja atraído ao Senhor profundamente. Porque o Senhor é a nossa herança. E adorar ao Senhor é o nosso propósito de vida. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todo o povo aqui e para sempre.